nós dedicamos aí algumas quintas-feiras para trabalhar o capítulo 11 de Hebreus, a riqueza que ele traz para nós como inspiração de homens e mulheres, exemplos de fé para nós, essa galeria de heróis da fé. E eu queria encerrar lendo, irmãos, rapidamente, aqui o verso de número 30. Não, vamos pegar do 32. 32. Estou achando esse negócio barulhento hoje. Tá com frio? Quem está com frio aí? Alguém com frio? Eu vou desligar só esse daqui da frente. Pode fazer isso não, mas no final eu ligo de novo e seco. Não posso esquecer, viu, irmã Estel? Não posso esquecer não. Porque a gente não pode desligar assim rapidamente, ele tem que secar as colmeias. Mas aí no final do culto a gente liga de novo e desliga, porque aí ele seca e os irmãos não morrem de frio. Eu fico tão feliz quando eu vejo irmão com frio. Você não sabe o quanto a gente sofria aqui, irmão, de calor. Só assim os papeizinhos abanando os irmãos. E quando eu vejo você assim, eu fico feliz. Não vou mentir, né, pastora Wanda? Não vou. Vamos ler então, capítulo de número 11, verso 32. Diz assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, queridos, nós tivemos a oportunidade de ver nominalmente muitos destes heróis aqui. Só que o finalzinho, como você leu, o próprio autor de Hebreus vai dizer: não tinha tempo para falar de todos eles, me faltaria tempo. E aí, irmãos, ele começa a descrever alguns episódios, alguns momentos, mas sem classificar, sem dar nomes. Mas, irmãos, de alguns dá para a gente pegar aqui pela narração da Bíblia. Dá para a gente lembrar, por exemplo, de pessoas, como ele diz aqui no verso 33, os quais conquistaram reinos. E a gente poderia lembrar de Josué, já falamos de Josué, mas foi um que conquistou reinos, regiões. Davi também, o rei ali que conquistou muitos territórios para Israel. Também ele vai falar no verso 33 de pessoas que praticaram justiça, mas não deu nome. Mas a gente lembra de homens que se comprometeram a fazerem aquilo que eles faziam de forma correta. Como, por exemplo, o próprio Samuel, que falamos na semana passada. O próprio Davi, que governou com justiça, sim, teve os seus erros, teve. Mas a gente não pode negar que foi alguém que levou, muitas vezes, o compromisso dele a sério.
Não podemos esquecer de reis, irmãos, como a Bíblia mostra o caso e o exemplo de Josafá, de Ezequias, de Josias, que foram homens que praticaram a justiça. Ele também vai falar de pessoas que obtiveram promessas. E a gente vai lembrar do Abraão, que tinha a promessa de ser o pai de uma numerosa nação, ainda que sua esposa não pudesse ter filho. O Rafa falou da Sara, não foi, Rafa? Então nós temos pessoas como a própria Sara, que teve promessas e que obtiveram as promessas, por mais impossíveis que essas promessas fossem, mas Deus velou pela palavra dele para cumpri-la, como por exemplo Josué e Calebe, que 40 anos depois estavam tomando posse de uma terra que fora prometida, ainda lá no deserto, ainda jovens, e foram tomar posse delas, já passados da casa dos 80 anos. Irmãos, também ele continua de homens, de situações, de pessoas que fecharam a boca de leões. Você lembra de alguém? Daniel. Verso 34, ele vai mostrar de pessoas que extinguiram a violência do fogo. Você lembra de pessoas assim? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fala também de pessoas que escaparam de ser mortas à espada. E a gente lembra do profeta Elias, por exemplo, que tinha sua cabeça a prêmio pela Jezabel, mulher do rei Acabe. A gente lembra, por exemplo, de pessoas como o próprio Eliseu, que escapou de várias ameaças também dos reis que não suportavam vê-lo, muitas vezes sabendo dos seus planos, como foi o caso ali em uma das narrativas, e quando vão em busca de Eliseu não conseguem sequer prendê-lo. Da fraqueza tiraram forças. Você vai lembrar do Sansão, ainda que recebendo a consequência do seu pecado, mas você vê Sansão naquele último momento da vida dele, orando ao Senhor para que renovasse as suas forças, ainda que fosse só mais uma vez. Lembra-te de mim, Senhor, apenas dessa vez, para que eu me vingue. Ele recupera as suas forças e então ele age naquele momento na força do Senhor. O próprio Gideão, que falamos também dele, que se sentia um homem pequeno, um homem fraco, o menor da casa do seu pai, e assim ainda Deus o chama para uma grande obra. Homens pequenos, irmãos, Deus é tremendo, porque não é sobre nós, é o poder de Deus na vida da gente. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa sabedoria, não é sobre a nossa inteligência, não é sobre o nosso poder. É Deus na vida de um homem, é Deus na vida de uma mulher. Então, homens que da fraqueza tiraram forças. Também ele vai falar de homens que se fizeram poderosos na guerra, que puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E aí, irmãos, são vários. Já falamos Josué, Gideão, Jefité, Baraque, os próprios que lemos aqui foram também pessoas assim, que se tornaram poderosos nas batalhas, exércitos assim, numerosos, como muitas vezes são descritos, como a areia da praia, como a areia do mar. Irmãos, a multidão de inimigos e Deus dando a eles a graça e o livramento de se tornarem também fortes e poderosos na batalha. Verso 35, ele vai falar de mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. E a gente vai lembrar de pelo menos duas mulheres no Antigo Testamento, que foi a viúva de Sarepta, em que Elias ressuscita o filho dela. Depois de ter estado com aquela família, o filho dela morre, você lembra? Aquela mulher tomada por culpa, ela diz assim: o Senhor veio para trazer à tona à memória os meus pecados antigos. Uma mulher tomada de culpa, e ali Elias ressuscita aquele filho da viúva de Sarepta, a própria sunamita, já com o profeta Eliseu, que também tem ali a morte do seu filho, que se queixa daquela dor de cabeça, e vem a falecer. Então o profeta Eliseu é usado por Deus para trazer aquele menino à vida. Irmãos, olha quantos exemplos, quantas situações distintas de homens que foram usados em contextos diferentes, com a fé que eles tinham, muitas vezes uma pequenininha fé, do tamanho de um grão de mostarda, mas que foi
acrescida ali, foi fortalecida, e a partir deles Deus operou grandes coisas. Alguns foram torturados. Então tem aí na história também até extrabíblica de muitos judeus que passaram por momentos assim de tortura e não aceitaram o seu pagamento para ficarem livres. E nos dias de hoje também, no nosso tempo também, depois de Cristo, muitos destes, versos 36, 37, vai falar de que homens também, pessoas pela fé suportaram zombarias. Viu que a fé não quer dizer apenas aquilo que eu faço de miraculoso, de espetacular, mas muitas vezes aquela resiliência, aquela capacidade de suportar escárnios, de suportar zombarias, de suportar açoites e prisões, como tem aí no verso 36 e 37. E aí nós temos profetas que passaram por isso, como Jeremias foi preso, foi açoitado, como o próprio profeta Micaías. O rei Acabe não suportava Micaías. Ele sempre fala o que é ruim. Estou cheio de profeta aqui que só fala o que é bom. Mas aquele Micaías, o profeta do Senhor, ele só fala o que é ruim. Ele só tem palavra assim de pesada. E aí, irmãos, por causa disso, ele é preso, sofrendo ali, porque falava a verdade. Apedrejados, como o caso do profeta Zacarias, cerrados pelo meio. E a tradição vai dizer que Isaías foi um profeta que foi cerrado pelo meio. Não tem na Bíblia, mas a história extra-bíblica, a história dos judeus, ela mostra que o Isaías foi, então, esse homem que foi cerrado pelo meio. Mortos ao fio da espada, e vários, irmãos. Aí ele vai continuar, andaram como peregrinos, vestidos de peles, lembra de Elias, o próprio João Batista, e assim vai. Cada fato, cada momento que dava suporte àqueles homens, era justamente a fé. Por isso, irmãos, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente caminhar, não tem como a gente desenvolver nossa vida com Deus, pela razão apenas, pela emoção apenas. Tudo isso faz parte, a gente adora a Deus de todo o entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, mas eu quero dizer, irmãos, que a fé é um elemento vital, indispensável, se a gente quer ter uma caminhada sólida com Deus. Sem fé não agradaremos. Mas eu quero, queridos, nessa noite, falar um pouco e rapidamente de Hebreus capítulo 12, que é o fechamento de Hebreus capítulo 11. Olha o que o texto vai nos mostrar, Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, agora já muda, não são eles, somos nós. Até então ele está falando dos irmãos que deixaram um exemplo. Está falando do Baraque, do Abraão, do Moisés, do Davi, da Débora e de tantos outros. Mas agora ele muda o foco. Ele diz agora, portanto nós, agora a coisa volta-se para nós. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém, queridos? E agora o texto volta-se para nós. Depois de gastar um tempo considerável falando desses homens, desses personagens de fé, agora o autor do Hebreus volta-se para a igreja. A igreja dos Hebreus, que passava por momentos duros, perseguições
fortes, perdendo bens, sendo torturados, sendo escanteados pela sociedade. Ele escreve para eles, mas também escreve a nós. Hoje aqui nesse dia, portanto nós, Igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade. O texto vai dizer que é correr com perseverança. Veja, a ideia que traz aqui é de uma maratona. Eu vejo muitas vezes ali irmãos fazendo uma alusão ao que hoje conheceríamos como a corrida de revezamento. Porque houve aqueles que começaram, houve aqueles que iniciaram, que pegaram o bastão antes da gente e que correram com perseverança e que não desistiram, mas que deixaram a nós uma responsabilidade, um legado, uma missão a ser cumprida. É como se eles estivessem dando a nós agora, dizendo: eu fiz a minha parte, agora é hora de vocês fazerem a de vocês. Então o que me vem à mente, uma prova mais próxima a isso, é a do bastão, em que 4 corredores, dependendo do tamanho da distância a ser percorrida, 4 corredores se posicionam em locais, em distâncias entre um e outro, e que cada um ali, a partir do primeiro, leva um bastão até o outro, que tem a responsabilidade de levar até o próximo, e que o próximo tem a responsabilidade de levar até o último, para que então se complete a carreira. E alguns dizem, queridos, que o treinador desses homens geralmente coloca os melhores no primeiro e no último lugar. Se são 4, os que correm mais, via de regra, são aqueles que iniciam e aqueles que terminam. Então o primeiro tem uma responsabilidade de dar um arranque fora de série, de manter uma velocidade absurda. Ele pega uma primeira curva, o outro já segue também veloz, claro, mas ele já pega mais reta. Agora o último, ele tem uma missão. Se os outros não forem tão bem, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso correr o máximo que eu puder para poder completar. A diferença que talvez alguns deixaram, eu preciso correr para alcançar o prêmio da minha carreira. Irmãos, é interessante porque o texto de Hebreus vai mostrar pessoas que viveram e que deram largada lá no início, como Abraão, como pessoas de fé, Moisés, os patriarcas, e cada um fazendo a sua parte. Agora eu entendo que ele olha para nós, igreja, e diz assim: vocês são os corredores do fim. Vocês são aqueles que estão na reta final. Eu creio nisso, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmão, presta atenção. Se o Espírito Santo, segundo a promessa, seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias, e isso aconteceu há mais de 2000 anos lá no Pentecoste, e aquele dia já era considerado por Deus como os últimos dias, imagine nós. Acho que já está nos últimos segundos, irmãos. Nós temos, irmãos, sobre nós uma percepção e um encargo de que somos esses corredores do fim. Se não a nossa geração, talvez as nossas próximas gerações, não muito distantes, verão a volta de Jesus. Eu não estou datando porque eu não sou louco, mas eu quero, irmãos, entender que se aquele momento lá do Pentecoste já foi para Deus os últimos dias, para nós está muito mais perto. Então, irmãos, exige-se de nós um compromisso, exige-se de nós uma perseverança, uma dedicação, exige-se de nós um empenho. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente não tem visto isso. Hoje eu contava para os irmãos, irmão David e irmã Raimunda, hoje eu
já no finalzinho da tarde, eu peguei o celular, estava chegando em casa, e tinha assim no meu Instagram, sugestão de amizade. E eu vi que eu conhecia aquela pessoa. E eu sabia que era um pastor. E eu sabia que nós já tínhamos convidado ele várias vezes, há muitos anos atrás, para ministrar no Eldorado. Eu não lembro se ele já ministrou aqui, mas já ministrou em acampamentos que fizemos, de jovens. Já ministrou em eventos lá em Eldorado. Irmãos, uma bênção. Terminava, eu comprava, né, os CDs de mensagem dele. E hoje, quando eu vou olhar, me certificar se é o mesmo. Aí tinha coisas assim, das menores. Eu já fui pastor. Mas hoje salve, aí traz o nome de uma santa. Aí ele num lugar com um copo lá de chopp, de cerveja, não sei o que é. E outras coisas piores do que essa. E eu digo, Jesus, cadê os corredores do fim? Aqueles que começaram tão bem. Irmãos, eu estou falando diante de Deus, como eu fui abençoado pelas ministrações desse pastor. Eu tenho CD até hoje. Se eu procurar, não usa mais, porque ninguém usa mais esse negócio, né? Jurássico, chamado CD. Mas, irmãos, eu já fui muito abençoado. Eu fico pensando, irmãos, se a gente tem essa responsabilidade, correr com perseverança é não abrir mão da fé. Correr com perseverança é não olhar atrás, é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é honrar o compromisso que Deus deu a nós, é carregar esse bastão até o fim, essa mensagem até o fim. A gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir, a gente não pode parar. A Bíblia diz assim: corramos, não é paremos, não é esmoreçamos, não é desistamos, é corramos com perseverança. Esse bastão está conosco. Diga para quem está do seu lado, diga assim: esse bastão está com a gente. Essa responsabilidade é nossa. Irmãos, e então ele dá uma palavra de encorajamento a esses irmãos, aos quais ele exorta a correr com perseverança até o fim. E se existe uma próxima geração, se existem mais corredores lá na frente, e ainda não for o fim da prova, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que passar o bastão para eles, nossos filhos, nossos netos. E segundo a palavra que Jesus deixou em João 17, aqueles que ainda não estão, mas que farão parte do aprisco do Senhor. Tem gente que Jesus está salvando e vai salvar ainda. E a gente precisa passar o bastão para eles. E então ele dá, irmãos, algumas orientações, 4, e eu quero ser rápido. Diga amém. 4 direções que ele chama o povo, a igreja, para olhar. Primeiro, a primeira direção, ele diz assim: olhe para a arquibancada. Como assim, pastor? Ele diz assim: visto, portanto, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Algumas pessoas imaginam que isso daqui são anjos. Não são anjos, irmãos. Se você seguir o contexto, a gente traz a interpretação bíblica, não é do que a gente acha, é do que o texto está dizendo. Se o texto não diz, a gente pega a inferência do contexto. E o contexto está falando de quem? De homens e mulheres que correram a corrida da fé. A gente viu alguns deles. Essa nuvem de testemunha que começa lá no Gênesis, passa pelo Êxodo, passa pelo livro de Reis, e vai até chegar à igreja. Essa é a nuvem de testemunhas. Foram muitos irmãos, muitas irmãs que passaram pela prova, que completaram a carreira, mas que hoje nos servem como inspiração. É como se a gente olhasse para os lados, visto que temos a rodear-nos todas estas testemunhas, todos estes irmãos que honraram a fé,
Se inspire neles. O que ele dá a entender, irmãos, é que a gente precisa olhar para quem já passou. Por estes que nos servem como modelo, que nos servem como inspiração para nos motivar, para nos balizar, para nos orientar. Eu quero ofertar, como que eu vou ofertar? Eu vou imitar a fé do Abel. Eu estou passando por uma prova, eu vou imitar a fé de homens que passaram por dificuldades. Veja, irmãos, quando ele fala de nuvem de testemunhas, eu divido isso em dois blocos, em dois grupos. O primeiro grupo que eles foram honrados pela fé que tiveram. Como assim? Você vai ver um grande número de homens aqui que realizaram e que viveram coisas extraordinárias. Vamos falar do Moisés? Moisés pega o seu bordão, já deixou um rastro de milagres lá no Egito. 10 poderosos sinais para o povo de Israel, mais 10 juízos para os egípcios. E aí ele chega ali diante do mar, toca com o seu bordão, a água é fendida, torna-se um muro nas suas laterais, o povo passa a pés enxuto, e aquela mesma água recai sobre os egípcios e mata a todos afogados. Irmãos, fala a verdade. Nem Hollywood consegue fazer um negócio desse. Fala de homens que entraram no fogo e passearam. Andaram. Não estavam aflitos, não estavam gritando, não estavam chorando, estavam andando no meio do fogo. E o camarada, mas não foram 3? Pois é, mas a gente está vendo 4. E aí, quando sai de lá, nem fedor. Irmão, faz um churrasco, fica perto da churrasqueira. Como é que você chega em casa? Defumado, é ou não é? Você chega cheirando churrasco. Eles andaram na fornalha e diz que não sentia esse cheiro de fumaça neles. Irmão, coisas poderosas. Nós temos esse grupo que é grande, que viram sinais, que viram milagres, que Deus fez coisas extraordinárias através da vida deles e na vida deles também. Foram usados para fazerem, mas também receberam grandes milagres. Mas a gente tem um outro grupo. E você leu comigo. E esse grupo eu chamo daqueles que não viram nada. Que não viram milagre. Que não viram livramento. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha. O Daniel foi livre da fome dos leões. Mas eu pergunto, e o Isaías que foi cerrado pelo meio? O que foi que ele viu? E os que foram presos? E os que foram zombados? E os que foram mortos ao fio da espada? O que foi que eles viram? Não viram nada. Viram a morte. Mas a mesmíssima fé que o primeiro grupo tinha, era a mesmíssima fé que o segundo grupo tinha. Porque, irmãos, infelizmente, na cabeça de muitos, se você não vê um milagre acontecendo, então você não tem fé. Na cabeça de muitos, Isaías, Jeremias, Micaías, que não viram grandes feitos. Não, esse povo tinha fé não. Você sabe como é que morreu Eliseu? Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, sim ou não? Elias. E o Eliseu? A Bíblia diz que ele morreu doente. Morreu da enfermidade que tivera. Aí você diz, faltou fé no Eliseu. O Elias, subiu na carruagem. E o Eliseu morreu doente. Você sabe que o Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias realizou? Você sabe que são contabilizados em média 7 milagres, 7 grandes milagres de Elias, ao passo que Eliseu realizou 14 grandes milagres. Até morto, quando
um homem cai na sepultura. Jogaram um defunto, estavam levando o defunto para enterrar, mas quando viram que tinha um bando de inimigos, quem estava levando lá, o pessoal do velório, jogou o defunto, ele não vai reclamar mesmo, né? Jogou o defunto na sepultura do Eliseu. Quando aquele defunto tocou na sepultura, ele ressuscita, sem oração, sem imposição de mãos, sem nada. De tanto poder que tinha até onde os ossos de Eliseu estavam. Faltava fé nesse homem, irmãos? Faltou a presença de Deus na vida dele? E por que ele morreu doente? Estou falando isso só para te instigar, te cutucar e te fazer pensar, querido, que ter fé não é só ver anjo, não. Ter fé não é só ver milagres, prodígios e sinais todo dia, não. Nem estou te desmotivando a orar por isso, não, continue orando, mas eu quero dizer que não é porque a gente passa por luta, por enfermidade, por zombaria, por provação, que a fé foi embora. Pelo contrário, às vezes ela está muito mais forte do que a gente imagina. Então, queridos, ele diz assim: olha para quem está ao redor de vocês, olha para esses que estão servindo-lhes como exemplo, olha para a arquibancada, é como se eles estivessem dizendo assim, ó, como se estivesse: ô igreja, a gente deu conta e não tinha nem o Espírito Santo morando na gente. E vocês, que através do Pentecoste receberam a graça de serem templo, santuário do Espírito Santo de Deus. Não, é como se eles falassem: se a gente conseguiu, vocês têm mais, quando vocês são mais preparados do que nós. Hoje vocês têm uma Bíblia na mão de vocês, para inspirar, para encorajar. A gente tinha uma Torá, mas era uma luta para ler uma sequer, porque eram rolos. Irmãos, é como se eles estivessem assim: a gente deu conta, vocês vão dar também, então não desiste não. A responsabilidade agora está com vocês. Olhe para a arquibancada, olhe para quem está como exemplo, como inspiração, aqueles que a gente pôde ver, alguns deles aqui. Mas ele continua, segundo olhar, ele diz assim: olhe, em outras palavras, para quem está correndo junto com você. Aqueles correram, entregaram o bastão para nós, mas tem um grupo que está correndo junto conosco. Porque ele não diz assim, corra, ele usa no plural. Corramos. Você e eu não corremos sozinhos. Você e eu não estamos solo nessa corrida, nessa caminhada. Tem irmãos ladeando conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque não estamos só, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos. A gente está junto nessa prova. O que isso quer dizer, irmãos? Que esse time não está competindo entre si. Primeira coisa, eu não estou competindo com meu irmão para ver quem corre mais, quem corre melhor, quem se cansa menos. Todos nós temos um só alvo. Todos nós temos um só objetivo. A carreira nos foi proposta. Então, irmãos, se eu estou na frente do irmão, isso não é vantagem nenhuma. Se o irmão está na frente de mim, não é vantagem nenhuma. A gente não está competindo. Dá para entender? Tem muito cristão hoje, muitas igrejas, que acham que estão assim, competindo para saber qual é a melhor igreja. Qual é que tem mais recursos para oferecer. Isso é mentalidade de criança, gente. A gente precisa entender que no plano divino, Deus está olhando para a igreja dizendo assim: para de brigar. Já viu aquele pai que fica irritado quando vê os meninos brigando dentro de casa? Para de brigar, senta ali, senta aqui. Agora, tá com raiva do outro, fica abraçado.
Os meninos tudo com raiva um do outro, abraçado. É assim que Deus faz. Ele olha para a igreja hoje e vê muitas vezes pastores metendo o sarrafo no outro pastor. E criticando, e falando. Irmãos, a gente vai ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, ao que é heresia, o que vai ficar metendo marreta no irmão, gratuitamente. Para quê, irmão? Para a gente se sentir melhor? Será que é isso? Para a gente se sentir assim que tá agradando e aquele outro não está? Que vantagem! A corrida é da igreja, irmãos. Se eu ver um irmão caído, isso não é vantagem para mim, não, é prejuízo. A corrida é nossa. Se ele falhar em dar o bastão para o próximo, o time todo perde. Então, queridos irmãos, quando a gente é instigado, orientado aqui pela palavra, olhe para quem corre junto com você, corramos. Dá uma olhada para quem está correndo junto. Saiu para cultuar no domingo. Chegou, cultuou, sentiu falta. Irmão, numa igreja como a nossa, isso é fácil. Tem muitas pessoas que procuram igrejas grandes. Eu sei que existem várias razões. Mas você sabe que muita gente que procura igreja grande é para não ser notado? Porque se ela for todo dia, e todo dia ela sentar num lugar, tem uma pessoa diferente ali. É possível que ela fique ali meses e até anos, sem que a pessoa perceba quem é aquela pessoa, se ela estava domingo passado, se ela não estava, porque a igreja é muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa, uma igreja como a nossa, que geralmente a gente sabe que cada irmão senta naquele lugar via de regra, é ou não é? Só não tem o nome na cadeira, mas a gente sabe a direção, às vezes mudando uma ou duas fileiras, mas a gente sabe onde cada um senta. Você sabe quando um falta. Você sabe quando um falta um domingo, quando falta dois, quando falta três. Por que é que muitas vezes, irmãos, eu vou para a porta? Por duas razões. Porque eu gosto de dar um abraço, mas lá na porta eu lembro depois, eu não apertei a mão do fulano. Mas ainda assim acontece. No outro dia eu mando uma mensagem, fulano, tudo bem, não te vi ontem. Estava lá, pastor. Mas você não apertei sua mão, não. É porque eu estava com pressa e saí pela porta lateral. Pode acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Se a gente está correndo junto, vamos ter um olhar diferente a partir de hoje. Amém ou não? Vamos olhar pelo menos para os próximos que estão ali sentados todo domingo com a gente do nosso lado. Vamos começar a observar como é que está aquele irmão. Vamos começar a observar se ele está faltando, se ele não está faltando. Vamos começar, não é para cobrar, não é detetive da fé, não é James Bond, não é nada disso, irmãos, é cuidado. É cuidado. E esse cuidado não é só a liderança que deve fazer, é o corpo todo. É a igreja como um todo, porque a corrida não é só do pastor. A corrida é da igreja. Corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Olhe para quem está do céu. Ajude em oração. Ajude, apoio. Dê assistência. Irmãos, a gente precisa se fortalecer. Já tem o mundo, já tem o diabo para fazer o serviço contrário. Não precisa de nós. Mas casa dividida, ela não subsiste. Então olhe para o seu lado, olhe para a arquibancada. Diga comigo, eu preciso olhar para a arquibancada. Quem é que está na arquibancada? A galera que passou. Esses que servem como modelo. Imagina uma galeria. E a imagem é de uma galeria. Eu tive numa galeria uma vez, e eu fiquei muito honrado. Vou te dizer o porquê. Uma vez eu fui no Tribunal de Justiça lá de Alagoas. Eu fui, não sei o que é que eu tinha para fazer lá, eu fui acompanhando meu pai. E aí ele passou por um lugar, irmãos, era um corredor, que tinha fotos assim de um lado da parede e fotos do outro.
E ele disse assim: eu quero te mostrar uma coisa, meu filho. E me levou num lugar que estava a foto do meu avô. E o nome do meu avô é João de Oliveira e Silva. Você acha que eu, como criança, fiquei todo cheio? Nossa, meu nome, ó. Não, é você que tem o nome dele, né? E essas pessoas estão lá para serem lembradas. A mesma coisa Deus fez aqui. Ele colocou uma galeria de homens, para que a gente olhe para eles, se lembre e diga assim: vale a pena permanecer na fé. Vale a pena perseverar na corrida da fé. Olhe para a galeria, olhe para quem está correndo junto com você. Olhe para quem está do seu lado. Mas também ele diz, verso de número 2 ainda, de número 1, ele diz assim, que a gente, em outras palavras, deve olhar para a gente. Diga: olhe para a arquibancada, olhe para quem está do seu lado, mas olhe para você. Porque ele diz assim: olha, livremo-nos de todo peso e de todo pecado, que tenazmente, o que firmemente se apega a nós. Irmãos, não é o pecado do irmão que eu tenho que olhar. Não é o peso do irmão que eu tenho que olhar. É o meu. É o que eu estou carregando. Você sabe que qualquer maratonista, irmãos, ele não vai correr maratonista. Ele não vai correr com uma mochila nas costas, com um coturno, com roupa pesada. Um nadador, ele não nada, irmãos, de terno. Ele tira até os pelos do corpo. Você sabe que um nadador profissional, até a cabeça ele raspa, para poder deslizar na água e ganhar velocidade. Milésimos de segundo na frente do outro, já é vantagem. Então o que ele está dizendo aqui? Você está numa corrida, tira o peso. Por que você está correndo e está carregando fardo nas suas costas? Você vai cansar. Se você carregar peso, irmãos, olha só, ele faz a distinção de peso e pecado. Tire peso e tire pecado. Peso não é pecado. Diga comigo: peso não é pecado. O que seria o peso, irmãos? São as distrações, são que nos dá lentidão na corrida, na carreira. Por exemplo, quais distrações hoje seriam peso na vida de um crente? As redes, a internet. Você já olhou quantas horas por semana, por dia, você consome com esse aparelho? Você já fez esse teste? Dá uma olhada lá, nas configurações, tempo de uso. Irmãos, muitas vezes a gente diz assim: nossa, eu não sabia que eu estava gastando tanto tempo com esse aparelho. Distrações diversas. É pecado ter um celular? Depende do uso dele. Mas eu quero dizer que pesos, irmãos, muitas vezes estão tirando a disposição das pessoas. Eu quero ficar rico, pastor. Então eu trabalho, assim, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Eu quero aqui ficar milionário. Irmão, presta atenção. A pessoa está trabalhando licitamente, sim? Está errado? Ele ganhar o dinheiro dele? Não. Mas ele desejar cobiçar isso, pode ser um peso. Na verdade, não. Será um peso na vida dele. Ele não tem mais tempo agora para as coisas de Deus. Ele não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para servir o Senhor, porque agora ele tem um foco. Ele quer ser rico. E aí vem a palavra de Timóteo, que os que querem ficar ricos caem em vários laços e várias armadilhas do diabo. Não é quem ganha o seu dinheiro honestamente, irmãos, está ali juntando, está ali economizando, está ali administrando bem, mas é aquela pessoa que diz assim: eu quero dinheiro. E qualquer vantagem que me for oferecida, se for uma boa vantagem, eu tomo. É um peso, irmãos. É um peso. Muitas vezes pesos emocionais que a gente carrega. Por exemplo, pesos de culpa.
Tem gente que já foi, irmão, perdoado, já foi lavado. Jesus já esqueceu, Jesus já apagou, Jesus já limpou. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Mas a pessoa não para de lembrar. Fica se comiserando. Mas Deus, é peso, irmão. Tem que se livrar disso. Jesus já perdoou, pronto, acabou. Só quem lembra é o diabo. Mas Jesus não lembra mais, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, só pelo acordar, porque às vezes ele pode querer dar uma ida lá no céu e voltar. Diga assim: meu irmão, lance o peso fora. Murmuração, tantas práticas, irmãos, amizades. E a gente precisa se livrar do peso. Tem algum peso na sua vida hoje? Que você diz assim, não, está me deixando lento. É um desânimo. O que é que está pesando? Agora ele fala de pecado. Pecado é pecado, irmão. Pecado está claro, declarado, é errar o alvo. Deus propôs isso e a gente vai e acerta no outro alvo ali. Não é por aqui, a gente vai por ali. Está claro. As obras da carne são conhecidas, diz Gálatas, e se manifestam. Então não tem como. E ele vai trazer uma série de pecados. Isso o cristão não pode, irmão. Pode nem cogitar. Irmão, desde pecado que a gente diz assim, nossa, esse pecado é cabeludo. Então é porque tem pecado careca também, né? O que é que foi, irmão Evaldo? Meus irmãos, todas as suas formas. Não tem esse negócio, mas é uma invejinha santa. Não tem inveja santa. É pecado. Ah, pastor, mas de vez em quando, né? Uma fofoquinha. Você sabe que tem um estudo que diz que a fofoca libera uma sensação de prazer no cérebro de quem se dá a fofocar? Então, é quando a pessoa está ali e ela, eu estou coçando a língua para te falar. Porque dá um prazer. É a maledicência. Diz a Bíblia em Provérbios que as águas roubadas são mais doces. O que ele está mostrando ali é que o pecado traz uma sensação de bem-estar. Traz uma sensação de prazer. Irmãos, nós precisamos eliminar qualquer tipo de peso, mas também todo tipo de pecado. Não podemos aceitar isso na nossa vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu falei aqui na igreja, há muitos anos atrás, sobre crente de boca suja. Irmãos, eu fico impressionado tanto de crente que louva a Deus no domingo com belas palavras, mas no dia a dia, meu querido irmão, que boca porca, que boca suja, que tanto fala, mas eu estou assistindo o jogo, pastor, e daí deixou de ser crente? Tem irmão que acha medo, pelo amor de Deus, você deixa de ser crente quando você assiste esse jogo aí? Jesus voltar na hora do seu jogo, você não sobe não. Porque eu fico envolvido, pastor. Pois é, seja crente durante o jogo. Uai, esquece que é crente. Então, irmãos, ele está dizendo que tem coisas que tiram a gente da prova, da caminhada, da corrida. É peso e pecado. Ele está dizendo, tira. E ele está dizendo o seguinte, irmãos, que o pecado, ele se apega a gente, firmemente. Ou seja, o pecado não quer sair da nossa vida. Tem Bíblias, tem versões que diz assim, o pecado que tenazmente nos assedia. Você já, quando estudava, lembra que sua mãe comprava uma cola chamada cola tenaz? Você é dessa época? Ele está dizendo que tem pecado que tenazmente nos assedia, ele se apega. Tem gente que é amarrado no pecado. Mas não consigo, irmão. Se Deus está dizendo para a gente
Para a gente eliminar peso e pecado, é porque o crente pode tirar o pecado da vida dele. Ele não precisa ser escravo do pecado, amém, irmãos? Jesus veio para nos libertar do peso do pecado. Então ele está dizendo, quer correr? Tem crente correndo, carregando pecado, não dá certo. Esse casamento, essa junção não funciona. Então olhe para a arquibancada, tem gente que nos inspira, olhe para quem está correndo junto com você, olhe para dentro de você. Se você não tratar do que você vê como peso e pecado, você não vai conseguir chegar lá. Mas ele termina dizendo para a gente olhar para Jesus. Olha o que o texto diz, verso 2, vamos ler juntos? Coloca para, já colocou? Nossa, é rápido, Dani. Deus abençoe. Vamos ler juntos? Olhando para e consumador da fé. Como é o nome dele? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora? Ele está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Meus irmãos, é como se ele dissesse assim, agora, o pecado não se apega firmemente? Você tem que se apegar firmemente a Jesus. Olhe firmemente para Ele. Não tire os olhos dele. Não desvie o olhar de Jesus. Ele é a sua maior inspiração. Ele é o seu maior modelo. É o seu maior encorajamento. Fica firme olhando para Jesus. Irmão, todo mundo que tirou os olhos de Jesus não completou a carreira. Todo crente que você conhece que tirou os olhos de Jesus parou na caminhada. Sim ou não? Tira os olhos de Jesus. Colocou os olhos do pastor, se frustrou. Colocou os olhos na igreja, se frustrou. Colocou os olhos no irmão, se frustrou. A gente se inspira, mas ele não diz que a gente deve olhar firmemente, unicamente para quem está na galeria, ou para quem está do nosso lado, ou para nós mesmos. Ele diz para a gente olhar firmemente para um, e ainda diz o nome dele, Jesus. Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente recebe forças para continuar. Veja, está lá os discípulos, vamos lembrar de dois que deram um trupicão, Pedro e Judas. Sim ou não? Pedro negou? Negou. Foi um trupicão, não foi? Foi. E Judas traiu. Foi um trupicão, não foi? Foi. Está lá Pedro e Judas na corrida. E pum! Levaram um tombo. O Judas olha para quem? Para ele. Tocado de remorso. O Pedro, inclusive tem um texto do Evangelho, se eu não me engano, na narrativa de João, que diz que no momento que Pedro nega Jesus, Jesus olhou para ele. Então ele olhou para Pedro, é como se Pedro viu que também, porque Pedro olhou para Jesus. Irmãos, aquele foi o pior dia da vida de Pedro. Pedro chora, Pedro lamenta, Pedro fica para baixo. Mas tem um momento que Pedro volta a olhar para Jesus. Volta a olhar, quem é ele? É o mestre. Pedro no barco, pula na água e vai ao encontro de Jesus. É curado. Tu me amas, Pedro? Pois é, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E tem um jogo de palavras ali, você sabe disso? Jesus pergunta um tipo de amor e Pedro responde com outro tipo de amor. Tu me agapes, ou me agapau, ou seja, tu me amas firmemente, um amor sólido, um amor constante. Ele não responde sim para aquele amor. Ele disse, eu te amo, mas é um amor de irmão, é um filéu. Meu amor não é tão sólido quanto eu imaginava que era. Lembra do Pedrão? Se necessário, eu vou morrer com o Senhor. Não deu conta, nem de confirmar que era crente. Mas chega um momento que Jesus restaura Pedro. 3 vezes ele pergunta,
como se uma resposta para as 3 negativas que ele deu de Jesus, ele afirma de uma forma humilde, quebrantada, que o ama, ainda que o seu amor não fosse tão intenso como ele imaginava. Mas Jesus olha para ele e diz assim: ô Pedro, eu não desisti de você não, moço. Apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho um propósito para você. Judas paralisou a caminhada, o Pedro continuou na caminhada. Olhar firmemente para Jesus faz diferença na vida de qualquer pessoa. Se você e eu, um momento sequer, tirarmos os olhos de Jesus, a gente para, a gente frustra, a gente se decepciona, a gente não quer mais. Porque, irmãos, a gente vê homens e mulheres de Deus que foram usadas e hoje estão numa vida, muitas vezes, quase que apóstata. Tiraram os olhos de Jesus em algum momento. Deixa eu dizer uma coisa: seus modelos podem um dia te frustrar. Suas inspirações, suas expectativas podem ser frustradas. Mas Jesus jamais irá nos decepcionar. Jamais. Então não tire os olhos dele, não. Olhe para os lados, se inspire. Olhe para quem está junto de você para você cuidar e ser cuidado. Olhe para dentro de você para tirar peso e pecado. Mas não deixe de firmar o seu olhar em Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. E que Deus nos dê graça. E que sejamos essas pessoas que receberam bastão e que vão levar até o fim. E que vão levar até o próximo para a glória e louvor do nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Fecha seus olhos em nome de Jesus, a gente já está terminando. Eu queria que você orasse e dissesse: oh Deus, se tem peso na minha vida, tira hoje, Senhor. Tira esse peso da minha vida. Eu não quero carregar nada que me traga desânimo, lentidão. Senhor, renova as minhas forças. Faz uma oração ao Senhor nesse momento. Se você quiser dar a sua mão, quem está do seu lado, porque ele está correndo junto com você também. Esse irmão está correndo junto com você. Então diga: Deus, nos ajuda, Deus. A não desanimar nessa prova, a não desistir nessa prova. Nos dá firmeza, nos dá forças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos ir até o fim para a glória do Teu nome, sem esmorecer, sem desanimar, em nome de Jesus. Senhor, se tem pecado apegado na nossa vida, arranca nessa noite, Deus. Arranca nessa noite. Deus, perdoa pelas vezes que a gente tirou os olhos do Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que a gente parou na caminhada porque a gente olhou para o líder, para o irmão, para a irmã, e a gente frustrou, e a gente decepcionou. Deus, cura nosso coração, e volta o nosso olhar para Ti, volta o nosso olhar para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está mostrando de uma forma tão clara que o Senhor conta com a gente. O Senhor conta conosco. Corramos. O Senhor não chamou ninguém para ficar parado. O Senhor não chamou ninguém para ficar sentado. O Senhor chamou a igreja, foi para correr. Foi para estar nessa proposta da fé. Ninguém pode dizer assim: mas eu estou dando uma pausa, eu estou aposentado na fé. Não tem, Deus. Deus, renova as nossas forças. Eu quero orar por aqueles que estão muitas vezes machucados. É difícil correr machucado. É difícil correr com dores. É difícil correr com fraturas. É impossível. Mas eu te peço, Deus, nessa noite, traz cura sobre o coração. Renova as forças a todos nós.
essa responsabilidade que temos. Oh Deus, muitas vezes, como aquele primeiro grupo, vendo coisas fantásticas, vendo orações respondidas, mas muitas vezes não vendo, e permanecer firme na fé, mesmo não vendo milagre nenhum, mesmo só vendo situações adversas, permanecer firmes na fé, em nome de Jesus, sem tirar os olhos de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa proposta maravilhosa, por esse plano maravilhoso. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor toque em cada um que aqui está, meu Pai. Senhor, causas que foram apresentadas a Ti agora, situações, problemas, todos eles estão diante do Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor opere, que o Senhor manifeste o Teu poder. Mas acima de tudo, o que mais queremos te pedir nessa noite, é que não deixe que cada um aqui fique para trás, nem pare nessa caminhada, nem estacione nessa caminhada. Não queremos ser estes que as pessoas um dia lembrarão de nós e dirão assim: nossa, fulano, sério, ele era tão de Deus, ela era tão de Deus, nossa, está assim, desviou, voltou atrás. Deus, livra-nos disso, em nome de Jesus. Que quando um dia lembrarem de cada um de nós, vão dizer assim: nossa, fulano está mais firme, está mais crente, fulano está mais fiel a Deus, fulano está com mais fé hoje do que o que ele tinha antes, ele ama mais a Deus hoje do que ele amava antes, ele está servindo melhor do que ele servia antes, porque a luz do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito para a glória de Deus. Oh, aleluia, muito obrigado, Senhor. Firma no Senhor, sustenta no Senhor, fortalece no Senhor, porque nós queremos completar essa carreira para a glória do Teu nome. Quem pode dar um amém bem forte? Amém, 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 amém. Vamos aplaudir a Jesus, querido. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai despedir agora, não vamos ter um momento da oração com os diáconos, com a unção com óleo, mas eu sei que você vai voltar para sua casa abençoada, eu também vou, em nome de Jesus, e domingo de manhã a gente se encontra, se Deus permitir, aqui às 9 horas da manhã, e à noite, culto de primícias para a glória de Deus. Levante suas mãos assim, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, sua casa, mas também sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.